O restaurante estava cheio. O barulho dos talheres, das conversas, das mesas sendo arrastadas, tudo parecia normal. Até que o erro aconteceu. Um prato veio errado. Algo que poderia ser resolvido com calma, com um pedido de desculpas, com um ajuste simples. Mas naquele lugar, e principalmente com aquele gerente, nada era simples. Gilmar era o tipo de chefe que gritava antes de entender. E naquele dia, sua voz ecoou pelo salão inteiro. Mara ouviu seu nome ser chamado como quem escuta uma sentença. Ela virou devagar, respirou fundo e tentou manter a postura. Mas o olhar dele já dizia tudo, ele queria um culpado. E como sempre, ela seria a escolha perfeita. Você errou o pedido da mesa do cavalheiro ali. Ele disse, apontando para um homem sentado sozinho. O homem levantou o olhar. Caio Vasconcelos. Um milionário conhecido, mas discreto. Elegante, sério, reservado. Ele não dizia nada, apenas observava. Mas seus olhos seguiam cada gesto, cada palavra, cada humilhação prestes a acontecer. Mara tentou explicar. Tentou dizer que não tinha sido ela. Tentou defender a própria verdade. Mas Gilmar não queria ouvir. Gritou, humilhou, acusou, expôs. Disse que ela era lenta, desatenta, problemática. Que só trazia prejuízo. Que estava cansado dela. E então, diante de todas as mesas, de todos os clientes, de todos os olhares, ele disse a frase que fez o coração de Mara quase desabar: você está demitida. Agora. Pegue suas coisas e suma do meu restaurante. O silêncio que veio depois foi quase cruel. Alguns clientes desviaram o olhar. Outros assistiram como quem acompanha um espetáculo triste. Mara sentiu o rosto esquentar, as mãos tremerem, a garganta fechar. Não era só a demissão. Era a humilhação. A injustiça. A sensação de ser pequena demais para se defender. E foi nesse momento, exatamente nesse momento, que o inesperado aconteceu. A voz do milionário cortou o ambiente como uma lâmina afiada. Baixa, calma, mas forte o suficiente para fazer todos se virarem para ele. Se ela sair, eu levo a verdade junto. Ninguém se mexeu. Marcas de choque surgiram nos rostos. Gilmar congelou. Mara tentou entender. E Caio, e apenas continuou olhando para o gerente, como se estivesse enxergando além daquela situação. Ele levantou devagar. Empurrou a cadeira com um movimento controlado. Ajustou a manga da camisa. E deu um passo à frente. Eu vi o pedido sendo anotado, ele disse. E vi quem errou. Não foi ela. E mais, eu não tolero injustiça. A voz dele tinha algo a mais. Algo escondido. Como se aquelas palavras carregassem um peso que ninguém ali conhecia. Gilmar tentou argumentar, mas a postura de Caio não deixava brecha. Era firme. Inabalável. Um homem acostumado a ser ouvido. Um homem que, naquele momento, não estava protegendo só uma funcionária, estava protegendo algo dentro dele que ainda doía. Mara olhava para ele como quem vê um estranho fazer o impossível. Porque ninguém a defendia. Ninguém jamais tinha feito isso. Ela sentiu os olhos arderem, mas segurou as lágrimas. Ela não queria parecer fraca. Não de novo. Caio respirou fundo e disse, antes de mandar alguém embora, procure pela verdade. Às vezes, ela é a única coisa que pode salvar uma pessoa. As palavras ficaram no ar. Pesadas. Vivas. Verdadeiras. E antes de seguir com a história, se você está aqui sentindo o coração apertar por Mara, já aproveita para curtir este vídeo e se inscrever no canal. Assim você continua acompanhando histórias emocionantes como esta e ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Gilmar recuou. Murmurou algo sobre mal-entendido. Disse que iria verificar internamente. Mas todos sabiam que ele só estava tentando manter o próprio orgulho de pé. Mara ficou parada, sem saber se agradecia, se chorava, se saía correndo. Mas Caio apenas olhou para ela com calma.
Não aceite aquilo que tenta diminuir quem você é, ele disse. E foi embora. Mas o destino deu um jeito de aproximar os dois novamente. No final do expediente, Mara saiu pela porta dos fundos. O céu estava laranja, quase dourado. Ela respirou fundo, tentando deixar a humilhação no passado. Mas ao virar a esquina, lá estava ele. Encostado no próprio carro. Como se estivesse esperando. Ela parou. Ele também. Eu precisava ter certeza de que você estava bem, ele disse. E naquela frase, havia mais do que uma simples preocupação de cliente. Havia dor. Dor guardada. Dor antiga. Mara não sabia, mas Caio carregava uma história marcada por injustiça. Anos atrás, alguém que ele amava profundamente havia sido destruído por uma acusação falsa. Desde então, ele não conseguia ver alguém ser humilhado sem reviver tudo de novo. Proteger Mara não tinha sido escolha. Tinha sido instinto. Ela agradeceu. Ele sorriu de um jeito discreto. E antes de entrar no carro, ele disse: às vezes, as pessoas fortes são aquelas que ninguém ajuda. E foi assim que a vida deles começou a se cruzar. Nos dias seguintes, Caio voltou ao restaurante. Não por comida. Não por hábito. Mas por algo que ele não dizia em voz alta. Mara tentava agir naturalmente, mas sempre que ele entrava, algo dentro dela tremia. Não de medo. Não de vergonha. Mas de algo novo. Algo que ela não sabia nomear. Ele observava tudo de longe. A forma como ela tratava os clientes. A delicadeza com que segurava as bandejas. A força escondida na postura. A tristeza que às vezes escapava quando ela pensava que ninguém estava olhando. E quanto mais ele observava, mais ele percebia que Mara tinha algo raro, dignidade intacta, mesmo depois de ser ferida. Com o tempo, começaram a conversar. Primeiro sobre coisas simples. Depois, sobre verdades. Mara descobriu que Caio não era apenas rico. Era alguém que conhecia a dor. A perda. A injustiça. E ela, pela primeira vez, sentiu que alguém a enxergava de verdade. Ele descobriu que Mara não era apenas uma atendente. Era uma mulher que lutava todos os dias contra o mundo, e contra a própria falta de oportunidades. Uma mulher que sonhava pequeno porque nunca teve quem a fizesse sonhar grande. O segredo dele, e a força dela, acabaram se encontrando. E foi assim que o homem que jamais permitia envolvimento emocional, começou a se aproximar da mulher que jamais imaginou ser digna de algo assim. Mas o destino ainda guardava outra virada. Numa tarde silenciosa, o restaurante recebeu uma fiscalização surpresa. E mais uma vez, tentaram colocar a culpa nela. Mas Caio estava lá. E quando tentaram acusar Mara por uma falha que não era dela, ele não hesitou. Levantou-se diante de todos, encarou o fiscal, o gerente, qualquer um que tentasse diminuir aquela mulher. E disse: ninguém vai tocar nela. Ninguém. Dessa vez, ninguém ousou contrariá-lo. E foi ali, naquele momento, que Mara entendeu algo que nunca tinha sentido antes: ela não estava sozinha. A história deles não acabou naquela noite. Nem naquele restaurante. A verdade é que, para certos encontros, a vida prepara terreno sem que a gente perceba. Eles aprenderam a confiar um no outro. A dividir silêncios e dores antigas. A se reconstruir, juntos. E se existe algo que Caio sempre disse a ela, foi isso: a injustiça só vence quando a gente deixa de lutar. E você, Mara, nasceu para vencer. E antes de encerrar, se esta história tocou seu coração, curta este vídeo, se inscreva no canal e continue ouvindo outras histórias emocionantes como esta. A sua interação ajuda muito. Obrigada por ficar até aqui. E até a próxima história.